Então vamos colocar um fundamento aqui. Essa noite é uma noite em que nós chamamos de quinta profética. Aponta aí para quem está do seu lado e diga: fique pronto. Uma profecia pode chegar aí. Amém? Será que tem um profeta sentado aí do seu lado? Bom, então o apóstolo Paulo está colocando fundamento para essa igreja. É importante que você saiba que essa igreja ela nasceu mais ou menos 50 anos depois que Cristo passou por essa terra, né? E a igreja de Corinto estava localizada em uma região portuária. Imagine Santos, é uma região que nós temos um porto. A igreja de Corinto era uma igreja estratégica, porque ela foi colocada e plantada, ela nasceu numa região portuária. E você sabe que onde tem os portos, né, os principais portos do mundo, né, são entradas muito importantes para as nações. Eu não sei se você compreende um pouco a respeito de principados e potestades. O apóstolo Paulo fala sobre isso também no livro de 2 Coríntios, no caso, né, ele fala sobre a nossa luta, a nossa batalha, ou a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Então, existem sim dominadores desse mundo tenebroso, principados e potestades. O apóstolo Paulo também diz em Efésios, no capítulo 1, no versículo 15 em diante, né? Ele vai nos colocando como uma igreja triunfante, mas vai nos comunicando que existem resistências nas regiões celestiais que vão operar para que o plano de Deus não se desenvolva na sua vida. Bom, o diabo não vai poder colocar a mão no seu espírito. Então o que ele faz? Ele traz distrações aqui para fora para que você não acesse o plano e a revelação que Deus tem para a sua vida. Diga aí comigo: Deus tem um plano para a minha vida. Quando principados e potestades começam a operar, eles têm uma força, ou eles têm uma atividade, ou eles são equipados para tirar o seu foco, a sua distração. Quando vem um problema na área financeira, na área familiar, na área física, na área emocional, é mais uma tentativa do diabo de enfraquecer a sua fé, de tirar você com o foco da palavra, porque quando você está bem, que as coisas estão acontecendo bem na sua vida, quem sabe você vai ao culto, você levanta a mão, você é o que dá o glória a Deus mais alto, mas de repente uma pressão se levanta, uma força contrária vem contra você, e agora você está lá no culto envolvido com os irmãos da igreja, mas você percebe aquela resistência. Quem sabe você não consegue nem se concentrar no culto, porque você fica pensando como pagar a conta, como abençoar, como alinhar aquela criança na sua casa, ou como ajudar aquele marido ou aquela esposa, ou como salvar aquele familiar que está nas drogas. É o diabo por trás, fazendo pressão contra os seus pensamentos, para que você saia do plano e do propósito que Deus tem para a sua vida. Mas eu quero te equipar nessa noite com essa revelação. Nenhum de nós que está aqui nessa noite é um sem plano. Você tem um plano. Deus criou você para um plano bem estabelecido nessa terra. E se o diabo quiser vir por 7 caminhos, por um caminho, por 7 ele vai ter que fugir, porque Deus é com você, e a unção vai despedaçar todo o jugo nesse lugar, nessa noite, em nome de Jesus. Então, o apóstolo Paulo está pregando para uma igreja que ela está localizada numa região portuária. Eu estava falando sobre porto, quando fui falar de principados e potestades. Por quê? Eu não sei se você já passou pela cidade de Santos, na área portuária, né? As pessoas que moram ali, que estão nos assistindo, alguns que congregam aqui, que moram para lá, sabem muito bem que sempre onde tem uma região portuária tem imoralidade, criminalidade, pontos de droga, prostituição. Você já percebeu isso? Quem já percebeu isso? Em qualquer lugar do Brasil e do mundo, não é só no Brasil, em qualquer lugar do Brasil e do mundo há uma grande um grande intento, há uma grande entrada do diabo em querer fazer das portas das nações um lugar de prostituição e de imoralidade. E não só na questão portuária, mas quando você liga a televisão, naqueles programas, às vezes quando eu tenho tempo eu gosto de procurar eles, né? Na TV fechada, como aqueles aeroportos, que você vai ver a Polícia Federal prendendo as pessoas. Você já viu quantas tentativas num dia tem de pessoas fazerem coisas erradas, né? Nos aeroportos, não só nos portos, mas também no aeroporto, também nas rodoviárias, onde tem uma porta que vai abrir o caminho para as pessoas migrarem de uma nação para outra. Há um grande projeto do diabo para trazer maledicência, imoralidade, prostituição, corrupção. Essas coisas acontecem. Não era diferente na igreja de Coríntios. O apóstolo Paulo está ali, fundamentou aquela igreja. 50 depois de Cristo essa igreja nasceu, e em 55 depois de Cristo, quem está aqui diga amém.
Em 55 depois de Cristo, o que acontece é que o apóstolo Paulo decide enviar essa primeira carta à igreja de Coríntios. É importante que você se lembre que essa igreja, apesar de ser chamada, se você não sabe, eu vou te dar essa nota, essa era uma igreja que era chamada pelo apóstolo Paulo de rica em dons. Diga comigo, rica em dons. Eles tinham uma inclinação e uma curiosidade ou uma certa facilidade de fluírem nos dons do Espírito Santo. Se você nunca ouviu falar sobre isso, a Bíblia nos aponta no mínimo 9 dons do Espírito Santo. Existem dons de profetizar, os dons de orar em língua e interpretar. A variedade de línguas e interpretação, os dons de curar, os dons revelacionais estavam todos em operação na igreja de Coríntios. Eram pessoas que quando percebiam uma oportunidade de profetizar para alguém, quando percebiam uma oportunidade de curar alguém, eles estavam lá inclinados para fazer isso. Mas essa mesma igreja foi aquela igreja em que o jovem queria ou saía com a mulher do seu pai, né? E ele foi expulso daquela igreja, inclusive. Não se esqueça que foi para essa igreja que o apóstolo Paulo, quando diz que recebe a revelação da ceia do Senhor, ele diz: olha, por que vocês tendem a não esperar uns pelos outros no dia da ceia? Será que vocês pensam que se vocês tomarem a ceia primeiro do que os outros, vocês vão ser mais espirituais? Então, apesar de ser uma igreja inclinada para os dons, isso não significa que eles não têm problemas acontecendo, porque os dons são perfeitos, mas as pessoas não, elas estão em construção. Então, onde tem gente, tem problemas e tem coisas a serem corrigidas. Diga: Deus está aqui nesse lugar. Diga: o que tiver que ser corrigido será. Sabe, mas às vezes a religião, ela quer nos inibir, ela quer nos levar para longe da operação dos dons, porque nós estamos com problemas em uma área da vida, outra área da vida. E não é curioso que o apóstolo Paulo, quando vai tentar corrigir imoralidade que havia nessa igreja, corrupção, frieza espiritual, certo tipo de divisão, porque o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, ele diz: olha, irmãos, é importante que vocês tenham o mesmo pensamento e corram na construção dessa igreja debaixo da mesma atitude, ou seja, as pessoas não pensavam igual, as pessoas não tinham a mesma atitude. Ainda assim, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: olha, segui o amor e procurai com zelo os dons, principalmente o de profetizar. Peraí, eu quero saber que tipo de coisa, que tipo de valor tem na profecia, que ele coloca esse dom chamado de profecia só abaixo do amor. Então, na estrutura da palavra de Deus, existem muitos fundamentos preciosos. A oração é um fundamento precioso, o jejum é um fundamento precioso, a adoração é um fundamento precioso, o servir na casa de Deus é um fundamento precioso. Essa casa, é a casa espiritual, ou a estrada do Espírito, tem muitos fundamentos importantes. No entanto, o apóstolo Paulo encara que um grande fundamento para a construção de uma igreja é a profecia. Diga comigo: a profecia é valorosa. Agora, essa palavra procurai com zelo os dons, e principalmente o de profetizar, ela só está debaixo, essa procura só deve estar debaixo do amor. E aqui eu tenho uma nota, porque aqueles que vão profetizar, precisam profetizar com os óculos do amor, ok? Nós não precisamos do espírito da profecia para conseguir enxergar a sujeira que as pessoas estão envolvidas. Então, quem sabe você tem tanto medo de um culto profético, de um profeta ministrando, de uma imposição de mãos, de alguém indo comunicar alguma coisa a você, porque você já sabe, você já viu, e você ouviu falar que quando um profeta está ministrando, ele pode ver alguma coisa errada na sua vida, e ele vai dizer. E aí, se você sabe que um profeta está vindo, você fecha o olho, o seu coração começa a bater e diz: ah, ele vai saber, ele vai ver todo o pecado, ele vai ver tudo que eu estou pensando agora, e você tende a ficar medroso sobre isso. Agora, o apóstolo Paulo diz: ei, já que você vai profetizar, profetiza na linha do amor, porque para saber os problemas que as pessoas estão envolvidas, não precisa do espírito da profecia, basta olhar. Se você é um cristão um pouquinho maduro, você vai saber que na vida de uma ou de outra pessoa, as coisas não estão como deveriam estar. Então, as pessoas são muito espirituais, e louvado seja Deus por isso, elas tendem a dizer: olha, Deus me mostrou que você está com problema, mas não precisamos de ser profundamente espirituais para perceber quando alguém está com problema. A vida
não anda, as coisas em casa não dão certo, ou ainda que dão, não tem paz naquela família, está violando o princípio divino, algumas coisas não estão acontecendo como deveriam acontecer. Então todo cristão que é nascido de novo já tem uma certa maturidade ou um certo discernimento operando, de modo que você vai saber, isso aqui na vida daquela pessoa ali não está acontecendo do jeito que devia acontecer. Eu sei porque sei. Isso é um certo tipo de discernimento, não é natural porque é do Espírito, mas não é um dom do discernimento de espíritos operando. É uma sabedoria porque você agora opera na vida espiritual. Diga, eu sou crente. Diga, o Espírito Santo está em mim. Não, mais alto, diga, o Espírito Santo está em mim. Então, mesmo que você não seja um profeta, ou que você não opere no dom do discernimento de espíritos, existe uma maturidade espiritual sendo desenvolvida em você, e à medida que você cresce na sua vida com Deus, você vai perceber, uma coisa está fora do lugar, outra coisa está fora do lugar. É como uma mãe, olha, ela é como uma profeta, né? A mãe, ainda que ela não seja uma profeta, a mãe, ela tem um GPS dentro dela, o filho chega em casa, o pai nem percebe nada, mas a mãe diz, o que foi que aconteceu com você hoje? E o filho não mudou o rosto, não esboçou nada na cara, não falou nada, não chegou chorando, mas ela sabe porque ela conhece o filho. Quando você conhece o Espírito Santo também te traz notas, ele passa como se fosse uma verificação no seu espírito, um código de barras, e quando você está diante de uma situação que não está operando como devia estar, você sabe porque sabe, e isso não necessariamente é o dom de discernimento de espíritos, mas é a sua vida cristã sendo desenvolvida. Agora veja, é preciso que quando você vá profetizar, você profetize na linha do amor, sabe por quê? Você vai ter que ser muito corajoso para olhar para uma pessoa que está debaixo do adultério e saber que ela é crente, ou olhar para uma pessoa que está numa vida de pecado e saber que ela é crente e dizer assim, ó, Deus tem um plano na sua vida. E muitas vezes as pessoas julgam os profetas, porque um profeta, ele chega num lugar e ele diz para determinada pessoa, eu vejo um futuro maravilhoso, eu vejo Deus fazendo isso, e Deus está comunicando isso acerca do seu futuro, e os religiosos daquele grupinho, daquela igreja, estão lá, como pode esse profeta falar isso para essa pessoa, porque essa pessoa está envolvida nesse pecado, nessa situação, nessa condição, e é por isso que o apóstolo Paulo fala, seguir o amor, procurai com zelo os dons, principalmente de profetizar. Diga comigo, seguir o amor. Diga, procurai com zelo os dons, principalmente o de profetizar. Porque a profecia na operação da igreja, ela não vai servir para condenar uma pessoa, mas para tirar qualquer pessoa de condenação. Então a profecia não devia ser aquele lugar em que você anda para trás correndo, ou vai correndo longe dos profetas. Quando você vê um profeta, você precisa saber, ele carrega algo que eu preciso nessa noite para me destravar e para me impulsionar para o meu próximo nível da minha vida. Agora veja, eu quero que você pense comigo que ele diz, procurai com zelo os dons e principalmente o de profetizar. A Bíblia, no original do Novo Testamento, se você está aqui pela primeira vez, nós ensinamos muito em todos os cultos aqui da nossa igreja. É importante que você compreenda que essa Bíblia que nós lemos aqui no Brasil, ela não foi escrita em português. No Novo Testamento ela foi escrita em grego, e no grego a palavra procurar, ela é zelo, com 2 os, né? Então zelo, o que significa? Significa que você deveria procurar a profecia com uma certa cobiça. Essa palavra procurar e a profecia, procurar e profetizar, ela está nos trazendo o entendimento de que Paulo disse, olha, segui o amor e cobice a profecia, ou inveja a profecia. Eu sei que para nós, na cultura ocidental, é uma palavra um pouco pesada. Imagine, Jardel, você tem o seu carro novo, e aí eu falo assim, meu Deus, eu invejo o seu carro. Você vai dizer, sangue de Jesus tem poder, tira esse crente olhudo da minha vida, porque senão ele é um seca-pimenteira. Nós temos sim esse olhar pejorativo para a inveja, e de fato a inveja não é uma coisa boa que produz resultados favoráveis para nenhum de nós e para nenhum tipo de pessoa nessa terra. No entanto, o apóstolo Paulo é radical para que nós de uma vez por todas entendamos o valor da profecia. Diga aí comigo, a profecia tem valor.
Eu quero saber que tipo de valor tem essa questão de profecia, de modo que o apóstolo Paulo disse, olha, no aspecto da profecia, Natália, cobice a profecia. Sabe, aquele carro que você não teve, mas você viu alguém comprar e você fica, meu Deus, o que eu faço para ter esse carro? Ou aquele dia que você está à toa na sua casa e você fez assim na timeline do seu Instagram, e aí você viu uma pessoa lá naquela cidade que você queria viajar, lá naquele tour que você queria fazer, e você diz, meu Deus, eu quero muito fazer esse tour, e você diz, não é que eu invejo essa pessoa, é uma inveja santa. É um certo tipo de cobiça, né? Não tem inveja santa, mas você cobiça tanto uma coisa que talvez você vá ali na agência de viagens no shopping e você, para ter aquela foto de Instagram que você viu de alguém fazendo, você parcela aquela viagem sem ter dinheiro em 60 meses, em 36 vezes. Nem é um carro, nem uma casa, é só uma viagem. Mas você, quando bateu os olhos, cobiçou, de modo que você pagou o preço que foi necessário para entrar naquilo que você viu. Paulo está dizendo, ei, quanto à profecia, eu quero que vocês entendam que isso tem tanto valor, que você devia pagar o preço que é necessário, que for necessário, para você começar a profetizar. Tem alguém aqui nessa noite? Peraí, que tipo de valor tem a profecia, de modo que Paulo usa a palavra cobiça? Essa palavra, procurar, zelo no grego, ela aparece no Novo Testamento 11 vezes. Quantas vezes? Em 3 dessas 11 vezes, você não precisa abrir, mas em Atos no capítulo 7, Atos no capítulo 7, no versículo 9, Atos 17, 5, e o que eu mais gosto, Tiago 4, 2, Paulo vai dizer, vai mostrar o que acontece, né? Quando os homens de Deus estão sendo perseguidos, ele diz, olha, alguns apanharam pela cobiça dos judeus. Então, a cobiça está presente, nos revelando que essa palavra procurar está justamente ligada a cobiça. Agora, Paulo, ele quer que a gente compreenda que a profecia não é uma coisa só para os profetas. Ele não disse, ei profetas, procurem a profecia. E por que eu estou ensinando sobre isso? Porque você está num culto profético. E eu não quero que você pense que uma quinta-feira chamada de profética é uma modinha do momento. Profecia, ela tem um valor inestimável na comunidade cristã, no meio da igreja. Ela precisa ser abraçada, a cultura profética, precisa ser agarrada e precisa ser praticada. Por quê? Vou te explicar nessa noite por quê. Então Paulo usa essa palavra procure, ou cobice a profecia. Em 1 de Coríntios, capítulo 14 ainda, abre comigo a sua Bíblia, glória a Deus ali. No 14:5, 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 5. Olha o que Paulo diz, quisera eu, 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 5, o apóstolo Paulo diz, eu quisera que vós todos falassem em outras línguas. Então falar em línguas é bom? Muito bom. De modo que Paulo, ele diz, eu quero que todo mundo aqui fale em línguas. Então, onde é que vai ficar o discurso dos religiosos? Que não pode falar em línguas, que falar em línguas no meio da igreja é um pecado, porque se alguém falar em línguas, outro alguém vai ter que interpretar. Depende, sim, é verdade, que quando tem alguém no meio de um culto, com a expressão, com o dom do espiritual para falar em variedade de línguas, isso é seguido de alguém se levantando, a própria pessoa, para interpretar aquelas línguas, porque se agora, no momento da palavra, eu ficasse orando em línguas por 50 minutos, nós íamos estar edificados, mas você não ia ter entendido nada, o propósito de eu estar aqui em cima, nesse tempo de ministração. Então, se por acaso eu tiver uma sessão aqui, debaixo da influência do Espírito Santo, orando em línguas, em vez de pregar, alguém vai ter que se levantar para interpretar, ou a graça vai vir para mim mesmo para eu interpretar. Mas Paulo não está falando disso, ele está dizendo, eu quero que todo mundo ore em línguas. Não é todo mundo que trabalha debaixo desse dom, dessa operação de variedade de línguas. Mas Paulo ainda assim encorajava a igreja. Diga, eu sou a igreja. Diga, está falando comigo. Ele diz, eu quero que todo mundo aqui ore em línguas. Então veja, não é só o pastor Gustavo da igreja preta que ensina umas coisas, né? Não. Essa igreja é muito barulhenta, por que tem que falar em línguas? O próprio apóstolo Paulo, quando vai resolver o problema da imoralidade, da frieza, da divisão da igreja, ele faz talvez o que nenhum de nós faria. Porque no nosso lugar de noção, de consciência natural, quem sabe, né? Nós, para resolvermos frieza, imoralidade, divisão, a gente faria vários gabinetes para consertar a vida moral das pessoas, e isso
é proveitoso, tem o seu valor, mas na comunhão, Paulo diz, não impeça eles de falar em línguas, ainda que eles tenham problemas de imoralidade, ainda que eles tenham problemas com divisão, ainda que eles tenham problemas de frieza espiritual. O único jeito de trazer essa igreja para o plano de Deus é que eles sejam ativados no sobrenatural. Paulo não censura o sobrenatural e o profético para uma igreja que está com problemas. Paulo diz, ei, procura isso com cobiça, porque isso tem valor. E ele diz no versículo 5, deixa aqui no telão, porque eu não li tudo, olha. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 5. Eu quero que todos vocês falem outras línguas. Mas muito mais, diga comigo, muito mais que profetizem. Então, que tipo de coisa a profecia pode fazer no meio da comunidade cristã, que Paulo diz, olha, orar em línguas é bom, traz edificação, mas já que vocês estão juntos aqui, vamos orar em línguas, mas vamos também profetizar. E veja, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 39, virando a minha página, não sei se a sua vira também, mas o apóstolo Paulo, no versículo 39, veja que coisa linda, ele diz, portanto, meus irmãos, quem é irmão aqui? Então isso aqui é para você, ok? Não era só para a igreja de Coríntios, é irmão, cabe você também. Portanto, meus irmãos, procurai, de novo a palavra cobiça, cobiçai. Então procurai com zelo o dom de profetizar. E não proibais o falar em outras línguas. Então eu não entendo pessoas que querem proibir a profecia num culto e querem proibir a oração em outras línguas no culto. Porque o próprio apóstolo Paulo diz, independente dos problemas, porque os religiosos vão dizer, fulano é tão carnal, fulano estava lá envolvido nisso, naquilo outro, agora entrou na igreja, agora está lá naquele culto, está querendo profetizar e está querendo orar em línguas. E Paulo diz, ei, religiosos, não impeçam as pessoas que vão para um culto em profetizar e em orar em línguas. Duas coisas, diga profetizar e orar em línguas. São duas estradas que Paulo monta para consertar a perspectiva errada daquela igreja. Não vai adiantar a gente querer convencer as pessoas que elas estão pegando o caminho errado, fazendo uma regrinha de 3 para elas. O sobrenatural não é como 1 e 1 mais 2, não é matemática, não. O sobrenatural é um convencimento espiritual que opera dentro de você, ainda que não tenha lógica natural nenhuma diante de você aqui fora. Você não entende na cabeça, você não sabe porque está dando um grito, porque está levantando a mão, porque está reagindo desse jeito, você nem sabe de onde veio a coragem para ir para casa ouvindo aquela, dizendo, vai acontecer o que aquela palavra falou ao meu respeito, mas você está lá segurando, não é com a cabeça. E nós, para regarmos essas coisas, precisamos profetizar e orar em línguas. Agora, quem está aqui, diga amém. A Bíblia está dizendo que o apóstolo Paulo disse, portanto, meus irmãos, procurai. Não diz, portanto, apóstolos, portanto, profetas, ou portanto, mestres ou evangelistas, ou portanto, pastores, procurai profetizar, o dom de profetizar. Ele disse, irmãos. Então diga mais uma vez, está falando comigo. Quem é que pode profetizar ou ser profético? Todo crente nascido de novo pode ter uma experiência debaixo da unção profética. Essa noite você pode ser visitado por essa unção de modo extraordinário, né? Agora, nesse mesmo contexto, às vezes o apóstolo Paulo traz um fundamento, explica uma coisa, e aí a gente vai para outro versículo e parece que ele está falando outra coisa. Então, em 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 26 agora, eu vejo aqui algo poderoso. Paulo está falando sobre a ordem de culto. Então estamos no culto. Paulo estava no culto ensinando como as pessoas iam reagir ao culto. Ele já ensinou que no culto as pessoas deveriam ser proféticas. Elas deveriam orar em línguas. Então, qual é um culto que deve ser bom para apresentar a Deus, para oferecer a Deus? Eu não sei se você sabe, mas esse culto não é para você. Esse culto é para Deus. Enquanto você está aqui sendo edificado, coisas estão acontecendo na sua vida, porque você está colocando o seu coração diante dele. Agora, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo 26, ele diz, olha, sobre a necessidade de ordem no culto. Que fazer, pois, irmãos? Diga, está falando comigo. Então, o que a gente faz quando a gente se reúne? Ele diz, olha, quando vocês se reunirem num culto, então, um tem salmo, o outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outro, outra língua, ou variedade de línguas, e ainda o outro, interpretação. Seja tudo feito
para edificação. Então, eu tenho algumas estradas abertas aqui, muito importantes para a minha consciência, ou para a minha compreensão, de que valor tem a profecia. Ele diz, olha, quando nós estamos reunidos, certamente vai ter um mestre para ensinar, porque ele diz, um tem doutrina. Então, quem é que tem a doutrina na comunidade cristã? É próprio do mestre, o mestre tem essa graça para ensinar. Então, ele está falando sobre alguém que é vocacionado no que a Bíblia nos ensina acerca dos 5 dons do ministério. Nós temos 5 tipos de operação de pessoas que foram chamadas e escolhidas para edificarem o corpo de Cristo, os irmãos na igreja. Nós temos o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Então, quando o apóstolo Paulo diz, olha, na ordem de culto é importante que alguém ensine. Quem é essa pessoa? Aquele que está operando na unção do mestre, ou que é propriamente um mestre. Quem sabe ele é um pastor, mas todo pastor prega e ensina. Quem sabe ele é um profeta, mas o profeta da nova aliança não só enfia o dedo na cara das pessoas, mas também ensina as pessoas a ouvirem a direção divina e compreenderem as escrituras de modo revelado. Quem está aqui, diga aleluia. Então ele fala sobre, na reunião tem um mestre, também fala, olha, um tem variedade de línguas, outro tem interpretação, outro tem revelação. Ele está falando sobre os profetas. Então peraí, antes ele diz, irmãos, todo mundo profetiza, mas agora, se você olha de modo raso, você vai dizer, como é que eu posso profetizar? Como eu posso ser uma pessoa que possa construir algo na vida de alguém pela profecia, se ele está incluindo aqui o mestre, se ele está incluindo aqui o profeta, ou quem sabe o pastor e o apóstolo, né? Eu não me vejo como irmão na igreja, nessa liberdade na ordem de culto, para profetizar. Mas o que nós não prestamos atenção é como esse texto começa. 1 Coríntios capítulo 14, 26, ele diz que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, diga comigo, um tem salmo. Então pode ser que na qualidade de irmão você não tenha a experiência, ou a chamada, ou a vocação para ensinar como mestre, ou para tocar, ou para operar de modo, debaixo dos dons revelacionais, ou nos dons vocais, que é variedade de línguas e interpretação de línguas. Mas nós temos desvalorizado a palavra salmos. Porque quando olhamos para salmos, pensamos, então é o seguinte, olha, um tem salmo, então o irmão canta, os irmãos vão cantar, aí o mestre vai ensinar, e o profeta vai trazer o revelacional para a igreja. Mas o que nós precisamos aprender, de uma vez por todas, é que quando o apóstolo Paulo introduz a ordem de culto, ele diz, uns têm salmos, diga mais uma vez, uns têm salmos. Ele está abrindo a oportunidade para que no meio do culto toda a igreja possa ser uma igreja salmista. É muito importante que você compreenda que foi um profeta que escreveu a maior parte dos capítulos ou do livro de Salmos, o profeta Davi, que também era rei, ok? Ele foi ungido pelo Senhor e ele carregava essa graça profética. Muitos dos salmos que a gente lê foram escritos pelo profeta Davi. Então, muitas coisas que acontecem, que são reveladas na nova aliança, são citações proféticas de Davi, de modo que se você pegar alguns textos de salmos, você pode aplicar em primeira pessoa, né? Então você pode dizer, por exemplo, eu habito no esconderijo do Altíssimo, e na sombra do Onipotente eu descanso. Eu direi ao Senhor, então eu digo o Senhor, né? E você vai dizendo, eu não vou temer a peste que assola à meia-noite, nem a seta que voa de dia. O que é isso? É uma palavra inspirada, é uma profecia na sua boca. Então quando Paulo diz, olha, uns têm salmos, ele está dizendo uns, diga comigo, uns. Então a igreja está sendo chamada na ordem de culto para ser profética, visto que os salmos, ele tem uma grande carga profética, e não só compreendendo dessa maneira, mas, como eu já disse para vocês, a palavra salmos no original, ela não está se referindo à música. Nós temos desvalorizado ou não compreendemos direito o que significa salmos. Então, às vezes, as pessoas pensam que salmos são músicas, mas não é isso. No original, a palavra salmos, no original do grego, ela vem de uma outra palavra chamada psalo, né? E ela, de fato, ela vai ser vista na antiga aliança como saltério. E os antigos, antes de usarem a palavra saltério, a palavra salmos no hebraico aparece como nebel. São muitos nomes, eu sei que você está pensando, meu Deus, quanta informação, não é informação, é revelação. Não está entrando aqui, está caindo no seu espírito. Se eu não te dar a base, você não levanta para praticar. Ok? Então, nebel não era uma música que alguém cantava. Saltério não era uma música que alguém cantava. Mas saltério era um instrumento que, uma vez que o artista colocava o dedo, produzia o som e a música. Ok? Então,
a Bíblia está dizendo que alguma coisa muito, muito importante acontece quando as pessoas profetizam. Visto que a palavra salmos aparece aqui, uns têm salmos. E Paulo está dizendo, olha, no culto é importante que vocês profetizem, porque a profecia, ela tem muito valor. Que tipo de coisa a profecia pode causar quando eu me envolvo com ela? Pensando que você foi chamado para ser como um salmista, liberar salmos, né? O que significa isso? Você é como um instrumento profético nessa terra. Então, quando você é um instrumento, o dedo do autor começa a tocar as notas em você. A palavra inspirada, ela não sai da sua cabeça, ela vem de Deus para você. A profecia é uma anunciação do futuro chegando para você agora e te levando para uma outra dimensão e para um outro lugar. E ainda que você não tenha visto as coisas resolvidas agora aqui, quando você é profético e tem uma palavra inspirada sendo liberada da sua boca, você tem o dono das profecias, o Deus Todo-Poderoso, tocando em você, que é um instrumento de Deus como saltério, e aí quando ele toca em você, um som é emitido, a sua boca se abre e a profecia é liberada. Então, na antiga aliança, a palavra saltério era usada e ela dá fundamento para os salmos, para a palavra salmos, para quê? Para que alguém colocasse o dedo sobre um instrumento. E quando um dedo encontrava um instrumento, as cordas vibravam e uma canção saía. Então, o que acontece? É bom que você entenda isso. Olha, quando o apóstolo Paulo diz, uns têm salmos, ele está dizendo, vocês tem essa graça para se posicionar como um instrumento profético na casa do Senhor. E quando você ora em línguas, nesse lugar, o que acontece é que as notas inspiracionais e proféticas, elas tocam você, as suas cordas vibram e agora você emite sons proféticos que vão mudar a sua vida aqui nessa terra. Vamos investigar se é isso mesmo. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 5. Tem alguém recebendo algo aqui nessa noite? Efésios capítulo 5, versículo 19, porque a palavra salmos, ela aparece algumas vezes também no Novo Testamento, né? Então, Efésios capítulo 5, no versículo 19, deixa eu abrir com vocês aqui também. Efésios 5, 19, olha o que a Bíblia diz em Efésios, capítulo 5, no versículo 19, falando entre vós com... Vamos ver o 18, o 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei, a gente lê no português, enchei-vos do Espírito. Mas de fato, a intenção do apóstolo Paulo em revelar isso para a igreja em Éfeso é que eles entendam o seguinte, quem se enche do Espírito é você. Então não cabe mais para nós a gente ficar nesse lugar esperando o Espírito Santo me encher. A Bíblia diz que existe um caminho para você que é cristão, nascido de novo, se encher do Espírito Santo. No original, nós tínhamos que ter um entendimento que essa palavra é enchei vós. Enchei vós do Espírito. É sua responsabilidade andar com o seu tanque cheio espiritualmente falando. Como é que você se enche do Espírito? Então chegamos no versículo 19, em que a palavra salmos aparece. Enchei vós do Espírito, enchei-vos do Espírito, versículo 19. Falando entre vós, eu estou mais rápido que o telão, olha. Falando entre vós com... O caminho inicial para que você se encha do Espírito é o quê? Falando salmos, segundo o que estudamos até agora, é falando profecias. Quando você traz profecias, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele usa 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, ele diz, crie, por isso falei. Com o mesmo espírito de fé, cremos, por isso também falamos. Ele estava passando por perseguição, ele estava sendo perseguido para ser morto, porque ele estava pregando o evangelho. Então haviam grandes circunstâncias, crises de todos os lados. O que ele faz? Ele fala um salmo, porque essa expressão crie, por isso falei. Então ele tira da onde? Do Salmo 116, o salmista Davi, no meio de guerras e no meio de uma situação muito difícil em que ele estava debaixo de choro e de angústia, ele diz, sabe de uma coisa? Eu vou trocar esse choro por uma confissão de fé. Ele diz, eu creio, por isso eu falo. E ele começa a falar a vitória. Então Paulo, no meio da guerra, ele quer se encher do Espírito. No meio da circunstância, no meio da crise, ele quer se encher do Espírito. O que ele faz? Ele pega um salmo profético e ele libera da sua boca. O que é isso? É o dono das profecias, das palavras inspiradas, o nosso Deus, tocando no instrumento chamado apóstolo Paulo, fazendo as notas vibrarem, agora a boca dele está se abrindo para mudar a fase que ele está vivendo na terra. Oh, aleluia. Quem está aqui, diga aleluia. Olha,
A Bíblia está dizendo que o caminho inicial para que você se encha do Espírito é falando com salmos. O que acontece quando uma profecia é liberada? Estou dizendo para você que quando o dedo de Deus encontra você como instrumento na casa do Senhor e você tem a liberdade para oração em línguas e acredita na unção profética, então a palavra inspirada, ela, a princípio o que ela vai fazer? Ela vai te encher. Por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, segui o amor, procurai com zelo os dons, e não só isso, ele diz, cobicem a profecia. Por quê? Porque quando você se dá o luxo de profetizar, ainda que seja para você mesmo, você entra na estrada do enchimento do Espírito, sem ter que esperar um profeta colocar a mão na sua cabeça. Veja, essa palavra, ela aparece aqui nesse lugar, em Efésios no capítulo 5, versículo 19, nos mostrando que quando você fala profecias, você fala salmos, você se enche do Espírito. Diga, eu me encho do Espírito. Então você percebe que o estado de uma pessoa é alterado quando ela profetiza? E por que o diabo quer te colocar medo com a profecia? Porque ele sabe que se você profetizar para você mesmo, as coisas vão mudar. Porque as pessoas têm medo de profetas e porque elas acham que essa coisa de profética é moda, que isso não é uma coisa muito segura, que uma igreja boa e equilibrada não vai ficar orando em línguas e nem se movendo. Por quê? Porque elas estão influenciadas pelo capeta, que quer tirar a profecia da boca delas, que o diabo sabe que se qualquer cristão aqui chegar na sua casa nessa noite e pegar os salmos e começar a profetizar, as notas vão começar a trazer vibrações e você vai mudar do estado que você está agora. Você estava aparentemente num dia comum, fazendo uma coisa comum, mas você começa a profetizar e você começa a se envolver com uma nova atmosfera, o seu ambiente muda, você fica mais inspirado, algumas coisas começam a se mover. Abra comigo, eu só tenho 13 minutos, abra comigo a sua Bíblia em 2 de Pedro, no capítulo 1. Oh, glória a Deus. 2 de Pedro, no capítulo 1, no versículo 20. 2 de Pedro, capítulo 1, no versículo 20 e 21. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Quem achou, diga amém. Olha, abra sua Bíblia para você ler. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. A Bíblia diz, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Então, não é uma invenção de homens que querem fazer um culto animado. Não. A Bíblia está dizendo que nenhuma profecia é da cabeça de um homem. A Bíblia continua dizendo aqui, olha, provém de particular elucidação. Versículo 21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos. Então, veja, a Bíblia está dizendo, homens santos. Diga comigo, pessoas santas. A Bíblia diz, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, por que nós vamos profetizar? A Bíblia diz que quando nós profetizamos, estamos com salmos, né? Estamos liberando profecias, nós entramos na estrada do enchimento. O que acontece quando você começa a ser cheio do Espírito? Através da unção profética, usando as profecias, um mover acontece na sua vida. Não é difícil você encontrar um culto, alguém pregando, dizer, as coisas vão se mover na sua vida hoje. Já é uma profecia. Eu quero declarar sobre você nessa noite, as coisas vão começar a se mover com uma maior velocidade na sua vida hoje. O que nós precisamos entender é que a palavra movidos está ligada à profecia. Assim como quando você profetiza, segundo o que a Bíblia diz em Efésios 5, 18 e 19, você se enche, é uma mudança do seu estado. Você podia estar cheio, mas tem um lugar maior quando você começa a liberar profecias e nunca vai acabar. Quanto mais você é profético, mais cheio do Espírito você está, ok? Aí aqui o texto de 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 20 e 21, está nos ensinando que a profecia, de fato, ela provoca moveres. A palavra movidos, a Bíblia diz que nenhum homem que profetiza, eles profetizam por imaginação própria, mas quando profetizam, eles são movidos pelo Espírito Santo. Então, você talvez pense, eu nunca tive uma experiência de ser movido pelo Espírito Santo. Experimenta tomar um salmo, como o apóstolo Paulo tomou de Davi. Crie, por isso falei. Com o mesmo espírito de fé, cremos, por isso também falamos.
Sabe o que acontece? Você coloca as coisas em movimento dentro de você e na sua vida espiritual. A palavra movidos aqui no original do grego é feros. Ela aparece 58 vezes no Novo Testamento. Agora, essas palavras, como Salmos e outras que aparecem no Novo Testamento grego, nem sempre elas foram originadas no grego. Elas já têm uma outra definição no hebraico. E os estudiosos nos ensinam que a mesma palavra ligada ao que a profecia provoca quando ela está operando na igreja, que é movidos, ela aparece pela primeira vez na Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Vamos abrir aqui no telão para ser mais rápido. Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Alguém está recebendo algo aqui? Livro de Gênesis, capítulo 1. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Abriu aqui no telão? Então no 3 vocês vão ler para mim. 1, 2, 3. Então, presta atenção, a palavra movidos ligada à profecia, no primeiro texto da Bíblia está aparecendo como pairava. Então, no grego ela é feros, mas no hebraico ela é rachaf. É uma definição diferente porque é outra língua de outra nação. Mas elas são similares, elas são sinônimas. O que a Bíblia diz que a profecia provoca na nova aliança é um certo mover. E na antiga aliança, quando Deus estava naquele ambiente, o Espírito Santo estava lá, o que o Espírito Santo estava fazendo? Ele estava pairando sobre a face do abismo. A palavra pairava é a palavra colocando as coisas em movimento. O Espírito Santo estava esperando a profecia ou a palavra inspirada sair da boca de Deus. Quando Deus decidiu falar, haja luz, o Espírito Santo que estava ali pairando, ele provocou movimentos que alteraram o estado da terra. Porque Paulo diz, ei, cobice a profecia, porque ele sabe, o Espírito Santo, ele está esperando, pairando, ele está em você e também sobre você, debaixo da unção coletiva ou não unção coletiva, só esperando você liberar uma palavra para mudar a condição da sua vida hoje, através de uma palavra profética que sai da sua boca. Essa palavra pairava é chacoalhar. Quando alguém está debaixo de uma inspiração, as coisas vão ser chacoalhadas. Não é difícil você entrar numa igreja que crê na unção, nos dons do Espírito Santo e na profecia, e você encontrar pessoas dançando, caindo, rodando, virando, e você diz, o que está acontecendo? Essas pessoas, elas estão debaixo do mover que o ambiente profético produz. Porque a Bíblia diz que quando a profecia está no ambiente, um mover acontece. Agora, a Bíblia está dizendo aqui que o Espírito Santo estava ali, o ambiente profético estava ali, a profecia estava pronta para ser liberada, e essa palavra pairava é chacoalhar. Diga comigo, chacoalhar. Ela só aparece 3 vezes na antiga aliança. Quantas vezes? Deuteronômio capítulo 32, versículo 11, e Jeremias capítulo 23, versículo 9. Nesses 2 outros textos, ela tem definição similares. Uma é tremer e a outra é provocar movimentos bruscos. Então, o que eu quero que você compreenda, que quando a profecia inspirada, ela sai da boca de alguém aqui, ela provoca um mover na sua vida. Quando nós estávamos olhando há um tempo atrás, nós pensamos, eu e Shirley gosta de ver os carros, né, novos que são lançados. Ela disse, olha, entre esse carro e esse, eu acho que eu prefiro esse aqui, porque esse moço desse site especializado, desse YouTube, desse tutorial, está ensinando que esse carro aqui, ele tem uma aceleração muito maior do que aquele ali. Você pisa no acelerador e com um tempo muito mais curto, ele alcança 100 km por hora. O que é isso? É um mover muito rápido, porque alguma coisa foi ativada. O que eu quero que você entenda é que quando você está num ambiente profético e quando você libera a profecia pela sua boca, é como esse carro que provoca aceleração e movimento de um minuto para o outro. O que a profecia faz? A equipe de música pode vir para cá, eu vou só mostrar um texto para vocês em 1 Samuel, capítulo 10. 1 Samuel, capítulo 10. Não, eu vou para Atos, deixa Samuel para outro dia. Eu vou para Atos 2. Atos 2. Atos, capítulo 2. Versículo 15 e 16. Vamos ler o 15 e o 16. Atos, capítulo 2, versículos 15 e 16. Está no telão? A Bíblia diz, estes homens não estão embriagados. Você já viu alguém bêbado?
Alguém tem coragem aí de imitar um bêbado para mim? Eu não tenho vocação para fazer isso. Mas se alguém quiser, você sabe que é ridículo. Uma pessoa bêbada, ela cambaleia, não fica assim. É uma espécie de mover porque está embriagado. Quem sabe cai e levanta. E os religiosos judeus estavam ali criticando o povo que tinha recebido o batismo do Espírito Santo. Por quê? Porque eles se moviam. E aí Pedro se levanta com muita ousadia naquela reunião cheia do fogo e do Espírito Santo, e ele diz: olha, esses homens não estão bêbados. Não é um mover promovido pelo vinho, pela bebida, não. Esses homens não estão embriagados como vinho dispensando. Eu sei que vocês estão pensando que isso é carne, mas ele está dizendo: isso não é carne, não. Sendo esta a terceira hora do dia. Como pode? Quinta-feira à noite esse povo quer correr e girar no manto e cair, levantar e falar em línguas. Não é tempo para isso. E Pedro está dizendo: eu sei que vocês pensam errado porque vocês censuram, porque vocês são religiosos, mas esses homens não estão na carne. O que acontece então? Versículo 16, podem vir, pode se posicionar. O texto diz: olha, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Diga comigo, o que foi dito? Não, mais alto, diga, o que foi dito? Peraí, o Joel não estava vivo mais aqui não, foi um profeta que operou na antiga aliança. Muitos anos antes desse acontecimento de Atos, mais de 400 anos antes de Pedro pregar nesse lugar aqui. E o que Pedro está dizendo? Olha, vocês pensam que esse mover que está acontecendo é é por esses homens cismarem que tem que se mover? Não, não. Eles não estão embriagados na carne. O que ocorre aqui é que eles estão debaixo do efeito da profecia de Joel. Uma profecia foi liberada mais de 400 anos atrás, e agora eles estão cheios do Espírito Santo, eles mudaram a... que alguém disse alguma coisa a respeito deles. Joel não estava lá, Joel não pôs a mão em ninguém, Joel não fez um culto de imposição de mãos, mas aquela palavra dita viajou muitos e muitos anos até encontrar a ocasião certa, e quando ela encontrou as pessoas que estavam esperando a profecia se cumprir, eles não só ficaram maravilhados: ah, se cumpriu. Eles começaram a dançar, a cair, a rodar, a chacoalhar, a levantar a mão, porque quando a profecia vem para a cena, moveres acontece. Fique de pé. Talvez você já foi para um culto e você viu alguém rodando e sapateando e você diz: que povo esquisito é esse? Não julgue, porque nós somos alvo da profecia do Joel. Ele disse: nos últimos dias. Diga comigo, nos últimos dias. Não, diga mais uma vez, nos últimos dias. Não, eu vou voltar esse texto para Atos no capítulo 2, no versículo 1, para você ver aqui no telão comigo. Atos, vocês podem começar a tocar alguma coisa inspirada. Atos capítulo 2, no versículo 1, a Bíblia diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Havia expectativa que a profecia se cumprisse. Você vai para o culto fazer o quê? Assistir uma palestra? Igreja errada. Porque aqui chegou, as coisas vão ficar em movimento. Ainda que você só mova a sua unha, vai mover. Porque o espírito da profecia sempre está nesses cultos aqui nessa igreja. Eu não quero saber se você está acostumado, se você não está, se você gosta, se você não está. Não julgue porque é de Deus. Porque quando a profecia está em cena, as coisas se movem do lugar. Então, o texto está dizendo que eles estavam com expectativa da profecia se cumprir. Você tem uma palavra que foi liberada para a sua vida? Eu tenho recebido muitas palavras, eu tenho expectativa que muitas delas se cumpram hoje, nesse culto, nessa noite. Cutuque quem está do seu lado, diga assim: profecias que foram ditas ao seu respeito podem se cumprir aqui nessa noite. Olha, não, peraí. Diga para outra pessoa, diga: eu acredito que profecias que foram ditas ao seu respeito podem se cumprir aqui nessa noite. O texto no versículo 2, o texto está dizendo, ó, de repente, diga comigo, de repente. Você não precisa de uma evidência física. Você não precisa de alguém cooperando com você. Você não precisa de alguém sorrindo e dizendo: eu acredito. Se ninguém acreditar, eu creio o suficiente para receber. Você não precisa de uma plateia animada. Você precisa de convicção que as profecias que foram anunciadas a seu respeito, de repente podem se manifestar.
As portas que foram ditas que vão se abrir, de repente podem se abrir. Os milagres financeiros que foram anunciados, de repente pode bater na sua porta. Eu não estou nem aí para quem não crê. Eu tenho expectativa que quando eu vou para um culto, eu estou num lugar ideal para que as profecias se manifestem e eu seja encorajado e o mover aconteça na minha vida. A Bíblia diz que de repente, diga comigo, de repente. Mais alto, diga, de repente. Veio da onde? Então, nós não podemos abrir essas portas no natural. Nós somos um instrumento, olha, os meninos subiram agora. Se eles não colocarem o dedo nas cordas, não tem vibração para emitir som. Mas quando o músico coloca o dedo aí nessa guitarra, vamos ver. Só a guitarra. Coloca o dedo na guitarra. Não é para tirar, é para colocar o dedo. Coloca o dedo na guitarra. Pare. Ele não é um músico, ele não tem um instrumento. Sem colocar o dedo acontece alguma coisa? Acontece ou não? Então nós temos um músico, temos ali um instrumento, ok? Agora, quando o dedo do músico toca no instrumento, o que acontece? Um som é liberado. E se juntar esse instrumento com esse? Eles são do Espírito da Fé, eles vão pegar. E se juntar com esse? E se juntar com aquele? Juntou? E se juntar com aquele? Faça todo mundo junto um som aí, uma nota. Então o que aconteceu em Atos? Deixe lá o texto. O que aconteceu em Atos? Os instrumentos eram 120. Eles estavam reunidos acreditando, o que foi dito vai acontecer. Tudo o que precisamos é do músico, do artista, colocar o dedo nesse instrumento, que quando ele coloca, as notas saem. Quando as cordas do instrumento vibram, o mover acontece. Então ele diz que veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Continua. O texto diz: e apareceram distribuídas entre eles línguas de fogo. Como é que nós damos suporte para um ambiente profético? E o que mais? Sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Continua o texto. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu uma multidão se moveu de um lugar para o outro, porque a profecia, ela atrai as pessoas, a profecia atrai os recursos, a profecia atrai o favor, a profecia abre portas, a profecia quebra grilhões, a profecia traz o futuro para o presente. A Bíblia diz que debaixo do Espírito profético, eles passaram a ter entendimento do que estava acontecendo. Você só está num ambiente profético, parece que é só um barulho, você está mas de repente o Espírito Santo fala algo para você, e você começa a entender. Eu entendi que hoje ele vai abrir essa porta, eu entendi que hoje se cumpre aquela profecia. Vamos continuar lendo. Versículo 7.
estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão o quê? Estão o quê? Diga, falando. Estão o quê? Mais alto, estão o quê? Quando você está num ambiente profético, a profecia te faz abrir a boca. Não espere entrar numa igreja avivada, ficar com a boca fechada. Você vai aprender a falar a palavra, a falar por inspiração divina. A minha casa nova está vindo, o meu carro está chegando, as minhas contas estão pagas, vai sobrar dinheiro, o favor de Deus opera na minha vida. Eu tenho grande graça, o poder de Deus me levanta no meio de fraquezas. Nenhuma circunstância pode me parar. O texto continua dizendo, versículo 8: e como os ouvimos falar cada um na nossa própria língua materna, versículo 9: somos pardos, medos, elemitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia. Continua: e Frígia, da Panfídia, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Continua: tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Um ambiente profético que as pessoas oram em línguas, elas estão adorando a Deus. Falar em línguas e falar profecia é falar as grandezas de Deus. O texto continua dizendo, versículo 12: todos atônitos e perplexos interpretavam. Diga todos, diga todos, interpretavam uns aos outros. Irmão, eu sou um operando aqui no púlpito. Como seria nesse culto se cada um de vocês desse lugar ao Espírito Santo, para virar para quem está do seu lado e dizer assim: eu vejo uma nova fase na sua vida. Eu sei que essa fase é a melhor fase de Deus para você. Eu sei que o Espírito da graça vai te encorajar e vai te levantar para te fazer possuir o que foi perdido em outras épocas, em outras estações. Você está no tempo da sua recuperação divina. Tem coisas acontecendo na sua vida nessa noite, nesse lugar. Imagine se você começa a interpretar para o outro que está do seu lado as grandezas de Deus num culto como esse. Nenhum de nós sairia daqui xoxo ou deprimido, porque certamente alguém foi boca de Deus para mim nesse lugar e provocou moveres na minha vida. Escute, quem está aqui diga amém. Você viu o que aconteceu quando eu comecei a profetizar para ela? Eu pus a mão nela, mas ela tem tanta expectativa no poder da profecia que ela começou a se mover. A profecia move as coisas. Ainda que seja começar nessa noite mover a sua carne, tira a sua carne da incredulidade. O texto continua dizendo, olha, outros porém zombando diziam: estão embriagados. Ou seja, no ambiente profético, a impressão que você vai ter é que as pessoas estão fora de si. É exatamente isso. Porque enquanto você está debaixo da carne, agindo com controle, não, mas tem que ter ordem. Sim, o apóstolo Paulo diz, a ordem é essa. A ordem é um culto que as pessoas profetizam e falam em línguas. Isso é ordem no culto. Diga, isso é ordem no culto. O texto continua dizendo no versículo 14: então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os nestes termos. E chegamos no 15: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. O que está acontecendo, o que ocorre, é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. 17: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne. É sobre onde? Sobre toda a carne. O Espírito vai ser derramado sobre onde? Sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Quem é filho de Deus aqui? Quem pode profetizar aqui nessa noite? Vossos jovens terão visões e sonhos, os vossos velhos. Versículo 18, o texto diz: até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Por que o diabo não quer que você profetize? Porque o diabo não quer que você seja ousado. Porque o diabo não quer que você ore em línguas. Porque quando você só abrir sua boca para profetizar, você mesmo vai promover moveres na sua vida. Você quer que as coisas se movam? Comece a profetizar.